Fala pessoal, hoje queria conversar um pouco com vocês sobre o porquê que eu decidi abandonar um cargo estável para realmente me dedicar 100% aos meus projetos, aos meus sonhos. E eu vou compartilhar um pouquinho com vocês como foi essa decisão e se hoje, acho que já faz uns 3, 4 meses, se tá valendo a pena, se eu refleti, tô arrependido, quero pedir meu emprego de volta, enfim. Para começar a falar um pouco sobre o meu antigo trabalho, eu queria contar um pouquinho da minha trajetória para vocês. Eu trabalhei na WhatsApp, como eu já contei num outro vídeo, e a WhatsApp que eu trabalhei é uma franquia que era de um empresário muito forte aqui no norte do país, com outras empresas de educação. E quando eu resolvi sair da WhatsApp e focar na área do marketing, eu passei a trabalhar no marketing ainda desse empresário, mas em outras empresas dele. E aí foi bacana, eu fui crescendo, me desenvolvendo, até assumir a posição de responsável geral do marketing de todas as empresas do setor, né, como diretor de marketing desse grupo, digamos assim. E aí quando eu recebi essa promoção, eu tive um aumento bem legal que me ajudou a pagar o meu casamento, conseguir me mudar com a minha esposa, mobiliar o meu apartamento, enfim. Noção que mesmo muito novo, com 23 anos, que foi quando eu tive essa promoção, eu tive um salto muito grande na minha vida e na minha possibilidade financeira. Até revelando para vocês, eu estava ganhando em torno de quase 10 mil reais por mês, somando tudo que eu tinha acesso, porque eu tinha um valor fixo e um valor variável de um percentual de um dos negócios desse grupo de educação. Então me dava em torno disso, né? Aproximadamente uns 10 mil por mês. E para um jovem de 23 anos, recém-casado, foi muito bom. E eu me via no momento feliz, estável, com a minha equipe treinada, todos me respeitando, enfim, um momento muito positivo. Porém, eu sempre tive vontade de ser dono do meu próprio tempo e dos meus próprios projetos, de parar, desenhar o que, que eu gostaria de criar, como eu ia depositar a minha energia, de visualizar a longo prazo. E isso me motivava muito, saber que eu estava construindo algo relevante. E aí, dentro dessa empresa, chegou um momento que eu não via mais próximo passo, eu não via perspectiva de futuro. Eu conversava com a minha liderança, com esse empresário, e a gente não estava num momento muito propício para esse crescimento. Não existiam novos projetos que poderiam surgir. E até mesmo os projetos já existentes estavam num momento de baixa. Então eu sempre fui muito ambicioso, sempre quis conquistar muita coisa na minha vida. Ainda não conquistei. Eu ainda estou nesse processo de construir. E eu refletia que o meu tempo estava passando, eu estava ficando mais velho, já estava com 24, acho que 25 anos, eu ia fazer 25 anos, que no caso foi esse ano, que é a idade que eu tenho agora. Eu ia fazer 25 anos e não continuava crescendo. Então, isso me deixava muito reflexivo, se eu estava fazendo a coisa certa, se eu deveria continuar ali, insistir por mais um tempo, ou se eu deveria realmente focar nas minhas coisas. E no ano passado eu criei um projeto dentro do e-commerce com amigas minhas e esse projeto ele estava tomando forma, estava crescendo bastante. Isso me deixava ainda mais reflexivo de que talvez eu conseguiria sair desse emprego e focar 100% nesse projeto especificamente e me daria liberdade para eu focar na minha própria marca pessoal, em produzir conteúdo, em criar projetos meus mesmo. Porque assim, aqui vai uma curiosidade desse universo empresarial e tal, uma realidade, né, de como as coisas são. Quando a gente está dentro de uma empresa e a gente é pago pelo que a gente é cobrado para fazer, as pessoas elas sempre estão de olho no que você está fazendo, no que você deixa de fazer. Então você tem que ter muito cuidado em relação a você conciliar coisas. E eu percebia que muitas vezes, dentro da empresa a qual eu trabalhava, mesmo eu fazendo todas as minhas responsabilidades, todas as vezes que eu via que uma outra pessoa criava um projeto diferente, estava fazendo algo diferente, existia um certo ali falatório em relação a isso. Então eu ficava com esse receio de eu focar nos meus projetos enquanto eu estava nessa empresa com esse cargo e ter esse mesmo falatório. Então isso me deixava realmente com muita vontade de primeiro sair para depois focar nas minhas coisas. E aí eu refleti bastante sobre essa empresa que começamos no ano passado, ela ainda não gerava nenhuma receita para nós sócios, então todo o valor que gerava era a gente buscava reinvestir no próprio negócio. Estava crescendo, crescendo no Mercado Livre, crescendo na Shopee. A gente vende através dessas plataformas, né, em marketplaces. E aí conversamos sobre a possibilidade realmente de eu sair do meu emprego e focar mais nessa empresa, focar mais nas minhas coisas e começar a receber um prolabore. Então eu e os meus sócios conversamos, quando a gente viu que isso seria possível, aí sim eu resolvi sair para focar nisso. A empresa que eu estava trabalhando já estava passando por uns problemas financeiros, o meu salário ele estava começando a atrasar também, então isso tudo foi um somatório para eu de fato tomar essa decisão.
E aí, como eu falei, eu sempre gosto de pensar a longo prazo. Então, eu comecei a refletir realmente sobre a minha vida, sobre o que eu quero conquistar, sobre eu já ter 25 anos. Toda vez que chega próximo do meu aniversário, eu sempre fico muito reflexivo. Eu aproveito para realmente pensar na minha vida, na trajetória que eu tô trilhando, para ver se de fato eu tô no caminho certo, se eu tô me dedicando quanto eu deveria, se eu tô tomando as decisões corretas para conquistar os objetivos que eu quero. Então, esse somatório, né? Esse somatório de coisas favoreceu a ser um momento propício para eu de fato tomar essa decisão de sair. E aí, isso aconteceu em maio, nós estamos agora, esse vídeo está sendo gravado em agosto, vai ser postado agora, quanto antes, em agosto mesmo. Então tem aí 3 meses que eu saí. E assim, não tem sido fácil, de fato, financeiramente pesa bastante. O que eu tinha, que era algo seguro, o que a empresa me paga como Prolabore, ainda é um valor muito, muito, muito menor do que eu já tinha de ganhos. Então eu complemento isso com outras rendas, com serviços, consultorias que eu vou prestando. E agora eu tenho focado mais em desenvolver a minha marca pessoal, por isso eu tô aqui gravando esse vídeo no YouTube, meu Instagram, tenho postado mais para conseguir compartilhar um pouco mais sobre a minha trajetória, conseguir ajudar outras pessoas que estão em momentos de tomada de decisão, de criação de um negócio, e eu poder agregar de alguma forma. E óbvio, poder ser uma renda para mim isso também. Então, eu tenho desenhado dentro desse meu crescimento, do que eu projeto, para quem eu quero ser em termos de mídia, em termos de marca e como eu vou monetizar isso. Então, eu tenho desenhado isso muito bem para de fato daqui a um tempo eu conseguir transformar isso em uma receita, em uma nova fonte de renda para mim. Mas nesse momento tem sido sim um pouco difícil. Como está a empresa nesse momento? Tá bem, a gente continua crescendo, não na mesma proporção quanto nós estávamos. Nós tomamos algumas decisões para não crescer mais na mesma proporção que a gente estava crescendo mês a mês, mas justamente arrumar algumas coisas que estavam sendo feitas meio que de qualquer jeito, sabe? Em termos de processos e do próprio investimento que a empresa estava gerando. Então, a gente fez alguns ajustes que nos fizeram vender um pouquinho menos, para a gente não se manter na mesma taxa de crescimento, mas principalmente poder ajustar a margem de lucro, que a gente viu que se a gente continuasse crescendo na mesma proporção, aqui vai uma outra curiosidade para você que está aí empreendendo, está começando e tal. O governo, ele sempre vai ser o teu algoz, o teu pior inimigo. Então, a quantidade de imposto que você paga aqui no Brasil é assim algo absurdo. Os nossos impostos eles estão aumentando mês a mês. A gente está com assessoria contábil e tudo para conseguir encontrar formas de ajustar as nossas contas e formas de realmente assim burlar de maneira legal para a gente conseguir pagar menos imposto. Mas mês a mês isso está aumentando, então isso vai comendo a nossa margem de lucro. Então a gente fez esse ajuste para faturar um pouco menos, mas trabalhar de uma forma mais estratégica e conseguir manter uma margem de lucro saudável para o que a gente entende para o negócio. Então as coisas estão acontecendo. Um braço dessa operação de e-commerce foi a nossa marca de óculos esportivos que a gente lançou, que é a Teivo. Quem quiser já segue lá no Instagram. Não é uma loja de óculos esportivos, é uma marca. Então é um braço dentro do e-commerce pra gente montar uma coisa nossa e não ficar só dependendo de realmente vender dentro dos marketplaces. Se amanhã Mercado Livre, Shopee, Amazon acabar, sei lá, o Xandão soltar uma lei e acabou o marketplace no Brasil, o que é bem provável no cenário atual que a gente tá, né? A gente não morre de um dia pra noite, a gente tem um outro braço dentro do e-commerce, que é o que a gente está estudando, está se especializando para de fato continuar seguindo dentro desse segmento. Em paralelo a isso, eu tenho meus projetos pessoais, o que eu quero desenvolver, estou desenhando produtos, formas de conseguir agregar a outras empresas dentro dessa parte de marketing e vendas, que é o que eu tenho know-how. Tenho estudado muito sobre inteligência artificial, sobre ferramentas de automação, tecnologia aplicada ao marketing e vendas, então tenho consumido muito conteúdo sobre isso para tentar expandir a minha mente, ter ideias e ver projetos, né, que podem ser criados nesse momento. Mas, como eu falei, financeiramente está um pouco apertado, é um momento realmente de dar uma segurada, focar, acreditar que vai dar certo, empreender. Tem muito esses momentos mais instáveis, mas a gente segue trabalhando, segue se dedicando para de fato fazer as coisas acontecerem. E talvez você aí do outro lado esteja num momento parecido, um momento de transição, de incertezas. Eu tenho conversado muito com a minha esposa que esses últimos meses eles têm sido um pouco nebulosos pra gente, principalmente pra mim, por conta de todas essas mudanças, por conta de não ter clareza o suficiente de para onde colocar exatamente a energia, os esforços. A empresa ela tá acontecendo, tá crescendo. Claro, a gente sempre pode melhorar coisas, mas assim, não é o único foco nesse momento. Então eu ainda tô buscando desenvolver um outro projeto sólido de crescimento que seja uma coisa mais minha nesse momento. Mas assim, o foco do vídeo era para falar sobre esse meu processo, né, de saída desse cargo estável e como eu tô agora, se eu tô arrependido, se eu não tô. Então, dando um resumo, um panorama geral de como as coisas estão. Eu tô muito feliz por ter saído, eu tô feliz de ter a minha rotina agora. Não é uma rotina dos empresários que a gente vê no Instagram, de nossa, sai para reunião de negócios e pega o helicóptero e ostentação, e isso e aquilo, restaurantes caros. Não, a minha rotina é de um empreendedor que está crescendo, que está se desenvolvendo, mas uma pessoa normal. Eu acordo, tomo café com a minha esposa, venho pra cá pro escritório, começo a trabalhar, passo o dia todo praticamente aqui no escritório.
escrevendo conteúdo, fazendo anúncios para o marketplace, analisando métricas de anúncios, fazendo reunião com os meus sócios, ajustando a nossa empresa. E tem sido assim muito bom. É surreal você ter a liberdade também de, em determinados momentos, como já aconteceu, eu tirar um tempo e, pô, vou no shopping, eu vou passar em tal lugar, eu preciso resolver tal coisa. E assim, não precisar mandar mensagem, pedir autorização de ninguém para fazer esse tipo de coisa. Então, assim, isso é muito bom. Então, só isso já vale todo o aperto financeiro que tá tendo nesse momento. Porque eu sei que é uma coisa temporária. Eu sei que isso vai passar, porque a gente dá um passo para trás, mas se dedicando, trabalhando o suficiente, a gente consegue mudar o nosso cenário no quesito financeiro. Mas psicologicamente, emocionalmente, eu tô muito mais feliz. Foi uma decisão muito acertada até esse momento, eu realmente não me arrependo. Teve dias que eu tava assim meio bad, meio preocupado com tudo e tal, e talvez durante alguns segundos, no máximo 5 segundos, passou na minha cabeça de, ah, será que eu tomei a decisão certa e tal, mas logo eu tirei isso da cabeça, eu sei que não é assim que a gente tem que pensar, tem que acreditar mesmo, tem que se dedicar. A dificuldade, ela faz parte da tua jornada. Se você quer ser um empreendedor, um empresário de sucesso, você precisa aprender a lidar com a dificuldade, com a incerteza. O Flávio Augusto fala muito sobre isso, estabilidade não existe. Então você tem que saber lidar com você não ter estabilidade. Você todos os dias ter essa incerteza de quanto você vai receber, será que os teus clientes eles vão continuar com você, será que você precisa trocar de clientes, ajustar a tua oferta, ajustar a tua margem, o teu negócio, enfim, são muitas reflexões diárias, então o empreendedor ele tem que aprender a lidar com tudo isso, e eu sinto que eu estou aprendendo, eu sinto que eu estou me forjando para eu ser quem eu sempre sonhei em ser. Então eu estou muito feliz com essa decisão que eu tomei. E até muito claro que às vezes você abrir mão de algo estável, digamos assim, é você abrir a sua cabeça, abrir a sua vida para uma oportunidade de crescimento, de você entrar em um outro ciclo, em um ciclo onde você rompe várias barreiras, né, de fato de crescimento. Então, eu acho que é muito mais inteligente enxergar a vida dessa forma, quando você faz mudanças. Porque senão a gente entra num loop, fica mal, fica reflexivo, fica tentando pensar como seria, e isso é uma das maiores torturas que você pode fazer com você mesmo. Então, no geral, tô feliz, tomei a decisão certa, tô focado nos projetos, as coisas estão acontecendo, e se você tá aí num momento parecido ou tá pensando em tomar uma decisão parecida ou já tomou essa decisão e tá com medo, que esse vídeo possa ter te ajudado de alguma forma. Eu sei que eu falei várias coisas aleatórias, falei um pouco da minha vida, tentei passar um pouco dessa mensagem, mas eu acho que esse canal talvez seja meio que isso é mais a minha cara, eu tentar utilizar a jornada e as coisas que eu tô vivendo e as reflexões que eu tenho para de alguma forma tentar ajudar outras pessoas a se sentirem bem também, a encontrarem o seu caminho certo, digamos assim, mas o caminho que não certo, acho que o caminho que te faz bem. Acho que esse que é o ponto principal. Então, se você gostou, deixa o like, assista meus outros vídeos, comenta o que você mais gostou, comenta o momento que você tá. Eu sempre venho, respondo a galera. Então é isso, é só o começo.